Boa noite a todos. Estamos retomando nossos estudos, nossa série Histórias que demonstram tipologia, as profecias que estão escondidas dentro dessas histórias. No estudo de hoje, teremos a oportunidade de recapitular, rever os detalhes da história de Esther, Mardoqueu, Assuero e uma conspiração tramada por Amã contra os judeus e como essa conspiração, esse plano, tem implicações futuras. Lembrando que nossa série, mais do que olhar para os detalhes do passado, é para nós examinarmos o que essas histórias estão nos mostrando, nos mostrarão para o futuro, tá bom? Então, louvamos a Deus porque podemos retomar nossa série, pela presença e sua participação, por aqueles que estão nos acompanhando também pelo YouTube, e pedimos neste momento, através da oração, a presença do Espírito Santo. Por favor, irmã Márcia. Amantíssimo Deus, nosso bom Pai que habita nas alturas dos céus, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor, neste momento tão especial de estudo da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas muitas e muitas bênçãos que o Senhor nos tem derramado, pela Tua proteção, para as pessoas que viajaram e também estão viajando, que o Senhor traga com vida e saúde para os seus lares. Derrame, Senhor, neste momento, teu Santo Espírito sobre a vida do Johan e também a vida de cada participante, cada ouvinte, Senhor. Que o Senhor abra nossa mente, nosso coração para aprender mais e mais de Ti e que possamos receber o teu Santo Espírito e também falar para as outras pessoas o teu amor, da tua vinda. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, salva-nos para o teu santo reino, é isso que nós te pedimos, em nome pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Márcia. Nada. Muito bem. Então, como a ilustração aqui está mostrando, nós vamos estudar, recapitular a história de Esther, e aqui nós, apenas uma passagem muito rápida, né? É um livro curto, não se menciona a palavra Deus, mas nem por isso temos que menosprezar esse conteúdo. Deus deixa registrado tudo sempre com um propósito. Nós temos uma jovem que ficou órfã, que perdeu os pais, foi adotada pelo tio e que não estava preparada, mas estava à disposição da orientação do seu tio e no momento oportuno, por orientação dele, ela tomou uma decisão muito difícil, crucial não só para a vida dela, e sim para a vida dos israelitas e judeus daquele tempo. O livro é muito conhecido, nós estudamos há algumas em dezembro, né, ou novembro, se não me falha a memória, na nossa lição da Escola Sabatina, mas a ênfase será sempre o que está apontando esta história para nossos dias e para os dias futuros, principalmente. Então, há um poder civil identificado na figura do rei Assuero, há um poder que se envolve com a adoração, ele não é descrito como sacerdote religioso, mas ele se envolve com a adoração porque ele quer para si a adoração, que é Amã, e há um homem de Deus, Mardoqueu, que se recusou a estender a sua mão, a se ajoelhar, a se inclinar, não por uma questão de falta de respeito à autoridade, e sim porque ele entendeu que havia ali vinculado nesse decreto uma mensagem de adoração, ok? Então ele teve clareza para discernir os momentos que estavam ocorrendo na vida dele naquele momento. Vamos começar com Ellen White. É um estudo é, profundo que nós veremos hoje. Então, por isso, pelo grupo que nós temos aqui, sempre o nosso grupo seleto, né? Creio que hoje não temos nenhuma visita. Então, vamos tratar num contexto onde nós entendemos que Ellen White foi inspirada por Deus para nos orientar a respeito de como analisar essa história, tá bom? Então, se tiver alguém que talvez está passando desapercebido pela minha lista que eu vi no início da classe, eu peço, por favor, que entre em contato conosco para entender quem é Ellen White, porque consideramos essa referência para esse tipo de estudos. É um complemento, é uma comentarista inspirada por Deus, da palavra de Deus, então, por isso utilizaremos a Bíblia e a palavra de Deus, né? Sempre como nossa base. Eu
tento sempre evitar muito dos meus comentários, mas apenas faço conexões para que seja conduzido dessa maneira, ok? Então, o que ela diz aqui? As duras, isso no livro Profetas e Reis, as duras experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Ester não foram peculiares a esse tempo somente. O revelador, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: o dragão irou-se contra a mulher. Mulher é a igreja, né? Ou seja, o inimigo vai se irar contra a igreja. E fará uma guerra ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós analisamos no Apocalipse essa igreja que tem essas características. Guardamos os 10 mandamentos, aspiramos guardar todos pela graça e pelo poder de Cristo, né? E temos o testemunho de Jesus através do dom profético que está em Ellen White. Esse é o testemunho de Jesus, segundo Apocalipse 19:10. Alguns que hoje estão vivendo na Terra verão cumpridas essas palavras e o mesmo espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira igreja levará no futuro à adoção de uma conduta similar para com os que mantêm sua lealdade a Deus. Mesmo agora estão sendo feitos preparativos para esse último grande conflito. Ela nos conduz para uma trama, uma perseguição, um ataque contra a verdadeira igreja, uma preparação dos inimigos e das artimanhas do mal para que isso ocorra. Então, ela nos sinaliza Esther como um livro que vai nos trazer luz a respeito do que vai ocorrer no futuro, ok? Vamos para o texto bíblico, Esther 1:1, e diz: E sucedeu nos dias de Assuero. Esse rei é Xerxes, é aquele que depois viria, né, o filho dele, Artaxerxes, etc. Então ele é um rei persa que tinha, só lembrando que a Pérsia tinha submetido a Babilônia, né? E ele, Assuero, reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 120 províncias. O livro de Daniel, no momento em que ele entra em cena com Dario, né, ele se torna o braço direito de Dario, e ali já aparecem essas mesmas províncias, né? Então, Assuero é posterior a Dario, e ele é aquele que concretizará de fato a destruição de Babilônia. Então, vejam o tamanho, né, do seu reino, e nós vamos ver o paralelismo também em relação a este personagem, ok? Então, quem era Assuero? Esse personagem, como eu estava dizendo, é um rei que teve preeminência no e seu auge, poderíamos dizer assim, do poder persa. E o reino dele era enorme, a estrutura organizacional era muito rica. Então, o interessante desse personagem é que ele cumpriu a profecia dada por Deus a Isaías, onde se descreve a destruição total de Babilônia. Isso está em Isaías 13, 19 e 20. Então, cabe mencionar de que Ciro foi aquele que atacou Babilônia, né, aquela aliança medo-persa, e eles derrocaram Nabucodonosor, o neto de Nabucodonosor, né, Belsazar, e tomaram o poder, mas não foi Ciro nem Dario que destruíram Babilônia, foi Assuero. Então, isso ocorreu no ano 459 a.C., 59 anos depois da tomada do poder por Ciro. Então, aqui já tem uma questão tipológica, né? Assuero vai destruir Babilônia. Então, o personagem que ele está fazendo referência para o futuro vai destruir Babilônia, a Babilônia apocalíptica, a Babilônia que está em formação, que está tendo a sua ferida curada, tá bom? Então, lembre-se disso. Ele vai ser enganado e ele depois vai reverter um decreto de morte
em favor dos israelitas, do povo judeu, ok? Então, o texto bíblico continua. Esther 1, 2 e 3 diz que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reino, fez um banquete a todos os seus príncipes e os seus servos, estando assim perante ele o poder da Persa e Média, e os nobres e príncipes das províncias. Então, ele tinha grande poder, riqueza, e ele poderia tomar muitas decisões soberanas para muitas nações submetidas ao seu domínio. Vamos analisar agora quem é o próximo personagem, os personagens, na verdade, né? Mardoqueu e Esther. Mardoqueu, ele era da tribo de Benjamim. O texto bíblico, não vamos mostrar tudo, né? Diz de que ele foi transportado, assim com Esther, no exílio babilônico. Então, Ciro, Dario tomaram Jerusalém e ele foi levado cativo para a Babilônia. E quando os persas tomaram, ele foi submetido também, né? Os israelitas que estavam sob a submissão babilônica foram submetidos ao domínio persa. Então, existe um registro histórico, um tablet cuneiforme que está no Museu de Berlim, onde aparece o nome Marduka. E não existe outro nome nos registros até agora, né, arqueológicos, que descreva um nome parecido. E o detalhe mais importante é que ali se cita de que ele era um estadista de Xerxes, na cidade de Susa, ok? Então, apenas uma comprovação arqueológica da existência real desse personagem e, obviamente, da história que o livro de Esther conta. Há um detalhe, né, interessante, o nome Adassa aparece também como sendo sinônimo de Esther. E outro detalhe que vai trazer muita luz para o futuro é que Mardoqueu, ele estava à porta, como nós vamos ver o texto de Esther 2, 21. Esse fato sinaliza de que há uma cena de juízo, há uma expectativa em relação a uma decisão soberana de um rei, de um juiz. Ok? Então, se nós estamos falando de uma igreja que será atacada, um povo de Deus, estamos falando da igreja de Laodiceia, identificada em Apocalipse. E Laodiceia também significa o povo do julgamento. E nós faremos sempre conexões com Daniel, né? Apenas lembrando aqui que o nome Daniel, que tem a ver com exílio, um homem fiel que sobreviveu aos tempos de exílio, o nome dele significa Deus é meu juiz. Então tudo está conectado com o juízo. O que representam Mardoqueu e Esther? O povo remanescente fiel. Daniel também representa o remanescente. Então eles estão conectados com uma mensagem de juízo, tá bom? Então, ele salva o rei, porque ele ouve no palácio, estando à porta, um complô contra o rei, e aqui essa cena, né, nessa ilustração, está sendo registrada nos registros do rei, que ele identificou os que estavam maquinando contra o rei, eles foram presos, condenados, mortos, e ali ficou registrado, e num momento posterior, né, o rei se esqueceu disso, depois, considerando os registros, esse registro foi utilizado a favor de Mardoqueu, ok? Sendo um aliado fiel ao rei Assuero. Então, vamos fazer as conexões que sempre fazemos quando falamos em paralelismos, né? Assim como Esther e Mardoqueu representam os remanescentes, ou remanescente, perdão, eles têm na tipologia o que Jesus passou. Não sei se vocês se lembram, no estudo passado, que ainda não foi gravado, né? Nós estudamos, mas não foi gravado. Eu vou gravar e eu vou submeter no nosso canal. Nós estudamos que os líderes judeus conspiraram contra Jesus e eles, representando a religião, se aliaram ao poder político Pilatos, lavaram as suas mãos, mas sujaram o seu nome e a sua honra, ao eles julgarem, condenarem um homem inocente e deixaram para que os políticos executassem o seu plano macabro.
assassinar um inocente. Então vejam que aqui nós temos a Esther e Mardoqueu representando o remanescente, e Jesus, obviamente, é um remanescente, né? O descendente da mulher, Gênesis 3,15. Há um inimigo do povo, Amã, assim como Satanás, e os líderes judeus foram de Jesus. A aprovação veio, né? Tanto que Esther jejuou e passou um tempo de angústia. O texto descreve como um momento de luto. Jesus, no Getsemane, permaneceu triste, angustiado, ele suou gotas de sangue, prova clara de que estava passando por um momento qual nenhum homem passou, uma provação. Houve uma demora, porque o livramento contra o decreto de morte não foi imediato, no caso de Esther, e o pai intencionalmente demorou 3 dias para responder ao clamor do seu filho pouco antes dele morrer. Pai, pai, por que me abandonaste? Né? A fé é nítido em Esther e Mardoqueu, assim como em Jesus. Ambos creram nas promessas de Deus e na sua palavra. E finalmente, como toda história, né, se declara na Bíblia, há uma libertação. Esther e nenhum dos judeus foram mortos. E no caso de Jesus, pela nossa salvação, ele foi morto, mas ele não permaneceu. Ele ressuscitou no terceiro dia, ok? Então, vamos adiante. Fazendo um paralelismo com o Apocalipse, para sempre fazer a projeção futura, Amã representa o poder religioso, a besta que surge do mar, o papado nos últimos dias, uma das cabeças da besta do mar. O poder civil é representado por Assuero, que em Apocalipse 13 é a segunda besta. Aqui surge da terra, representando os Estados Unidos. Há um decreto de morte assinado pelo poder civil, né? E no caso, em Apocalipse representa uma aliança das duas bestas, né? Assinando esse decreto. A adoração é clara a favor de Amã, e nos últimos dias será através da imposição da marca da besta, que vai usar a marca a besta que surge da terra para criar uma imagem e difundir uma marca de adoração. Ok? Vamos falar sobre Esther. Quem é Esther? Rapidamente aqui, e quem ela representa. Esther vai representar o povo escolhido de Deus, o remanescente, como a gente disse, mas o fato interessante aqui é que ela foi criada pelo seu tio e ela foi orientada por ele, pela sua educação, a receber os princípios de Deus. E o interessante é que ela ganhou um concurso de beleza, né? Então há questões aqui que nós precisamos ter muito cuidado, porque ela usava joias, ela participou de atividades que hoje nós não aconselharíamos a nenhuma jovem, né, a participar, porque isso está vinculado com outro tipo de conexão dos nossos dias, né? Naquela época era diferente, mas na essência era parecido com os concursos que temos hoje. Então, precisamos entender, e não vamos julgar por essas questões apenas externas, né, a vestimenta dela, etc., mas ela foi fiel aos seus princípios no aspecto de transmitir mais uma beleza interior complementada pela sua beleza exterior, ok? Então, ela foi e apareceu em cena num momento específico. Então, mesmo em situações talvez não desejadas por Deus, né? A maneira como ela foi coroada, as roupas ou a poligamia que dominava naquele momento milhares de donzelas, centenas de donzelas e ela junto, né? Então percebam que a graça e a misericórdia de Deus perpassam situações que estão fora do desejo divino, mas que Deus encaminha para um fim específico. Ela foi chamada para um papel muito específico e ela intercedeu e salvou, através dela, né, o poder de Deus, obviamente, salvou da morte milhares de judeus naquele tempo. Ok? Então, muita atenção com essas questões de aplicação para os nossos dias, porque a igreja será chamada para uma função específica, recebendo uma mensagem de juízo, e num momento específico terá que ser dada essa mensagem ao mundo, ok? Mesmo ela
vivendo em condição de não pureza total, porque todos nós somos aspirantes ao reino, todos nós somos pecadores, mas Deus vai nos purificar dos nossos hábitos, dos nossos concursos de beleza, das indumentárias que estamos aqui apenas ilustrando na vida de Esther, né? Deus vai transformar nosso coração laodiceano, se nós assim permitirmos, para sermos purificados e então levarmos essa mensagem ao mundo, ok? Então, essa questão é importante a gente comentar. Voltamos para o texto bíblico aqui, Esther 2,19. E aqui já tem uma bela aplicação futura. O texto diz: E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Então, esse povo terá que ter uma mensagem de juízo vinculado à sua essência de existir, ok? Mardoqueu, a porta do rei. É, existe uma parábola, né, onde se faz referência à igreja como sendo as 10 virgens, a igreja adventista, algumas prudentes e outras não. Esse termo, uma reunião por segunda vez, traz a conotação de que Esther levou para elas se purificarem. Então, e essas donzelas foram reunidas e eram representantes de todo o reino. Então, essa igreja que nós vamos ver que se encontra em todos os países do mundo, ela será reunida e, num segundo momento, será purificada. Nós sabemos da existência da chuva temporã e da chuva seródia. E é a chuva seródia que vai permitir, de fato, purificar a sua igreja através do derramamento do Espírito Santo. Então, se tornará virgem, de fato, através dessa segunda chuva que ocorrerá antes da proclamação do forte clamor, ok? Então, nenhum detalhe passa desapercebido quando nós analisamos o texto bíblico na perspectiva futura. Percebam, né? E não é apenas uma questão de concordância bíblica. Daniel 2,49. Daniel, depois de revelar o sonho a Nabucodonosor, né? Constituiu Nabucodonosor, né, ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Deus é meu juiz, né, o significado de Daniel, permaneceu na porta do rei, ou seja, se reforça a mesma posição geográfica de Mardoqueu, mensagem de juízo, ok? Duplamente no caso de Daniel. Isso é muito interessante. Total conexão com a mensagem dos 3 anjos do remanescente futuro, que envolvem juízo. Ok? Vamos adiante. Em Ezequiel 8 também aparece a mesma expressão. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem, perdão. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. Aqui está a referência um pouco mais específica. Qual é a casa do Senhor se não é o templo, se não é o santuário? E percebam, né, como as nossas séries se vinculam. Nós estudamos o Apocalipse, estudamos o santuário e vimos que a maneira pela qual o povo de Deus precisa se purificar para se tornar virgem, puro, num segundo, né, momento de recebimento do Espírito Santo, é através do caminho de retorno à presença de Deus, o santuário. Juízo, santuário, 2.300 tardes e manhãs, purificação do santuário, tem a ver com juízo, com a porta, tudo conectado, certo? Então, o detalhe, e aí é contraditório, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Essa cena é triste porque Tamuz é um deus pagão. Então, mulheres israelitas estavam chorando no templo do Senhor a um deus pagão. E a gente já mostrou em outros estudos, né? Ezequiel 9 mostra idolatria, adoração ao sol, etc, etc. Então, essa igreja da qual sairá o remanescente, representando as 5 virgens prudentes, porque não todos os membros da nossa igreja se salvarão, né? Há entre nós joio e trigo,
terá sérios problemas de pecado. Percebam, né? E disse-me: vês isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. No futuro, infelizmente, mas profetizado está que veremos pecados e abominações sendo realizados dentro da casa de Deus. Então aí nós precisamos ter o quê? Discernimento, a profecia é uma luz para que nós não nos escandalizemos, para que estejamos preparados, para que nosso olhar não seja para seres humanos, mesmo que eles sejam pastores, pregadores, homens de Deus, nosso olhar está no noivo, nosso olhar é Jesus. Então, aconteça o que acontecer, nós continuamos olhando o nosso noivo. A cabeça é mais importante. Quando nós olhamos para o corpo, nos decepcionamos e queremos sair do corpo. E aí isso é geral. Todos os corpos, as filhas de Babilônia e Babilônia, que também são igrejas, representam, né, corpos prostituídos, porque estão afastados da verdade, todos eles têm pecado, inclusive a igreja remanescente. Mas dali sairá o povo, assim como Esther e Mordecai, Mardoqueu, que depois da aprovação serão purificados e sairão para vencer. Tá bom? Então, muito cuidado com essa questão. Nós não estamos, e nós vamos ver isso melhor, nós não estamos dizendo que por causa desses pecados, Israel se torna Babilônia. Israel nunca foi Babilônia e nunca será. A igreja adventista da mesma maneira. Babilônia ataca e leva a idolatria para dentro de Israel. Tá bom? Então vamos também pensar nisso que no futuro vai ocorrer. Embora nós estejamos vendo vislumbres disso nos nossos dias, né? Através da separação de alguns grupos, através de mensagens que possam ser apenas alarmistas, ou de separação, ou de doutrinas, etc, etc. Tá? Avancemos com a questão do texto bíblico aqui. Esther 3:1 diz: depois desses acontecimentos que nós não estamos citando, né, toda a trama, o engano, etc., e o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres. Se a gente fizesse a tradução, né, aqui está dizendo que no futuro os Estados Unidos vão honrar o papado para colocá-lo num lugar de liderança mundial. Através, esse é o resumo do resumo de Apocalipse 13, né? A formação da imagem da besta. Então, percebam que os políticos são enganados pelos religiosos. Ocorreu na conspiração contra Jesus, Pilatos foi enganado, foi usado, manipulado para matar. Dentro do ambiente político há muita corrupção, mas no âmbito profético que estamos estudando, esses decretos de perseguição serão resultado do engano do poder religioso, porque o poder religioso quererá usar o poder civil e político, ok? É isso que nós já podemos entender através desses textos. Versículos 2 e 3. Todos os oficiais do palácio real curvaram-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava. Era muito clara a visão correta que Mardoqueu tinha. Quando é adoração, você não abre mão nem que haja justificativa legal, pressão política, pressão social, familiar. Quando envolve adoração, somente Deus precisa e pode ser adorado. Então, os oficiais do Palácio Real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Então, nós sabemos a história, ele tinha claro discernimento, mas vamos ver o que Ellen White está falando aqui a respeito do passado e futuro. O decreto que será promulgado contra o povo de Deus há de oferecer muita semelhança com o de Assuero contra os judeus nos dias de Esther. O edito, persa se originara na maldade de Amã contra Mardoqueu. Então, o que ocorre? Há uma igreja desviada da verdade que tem ódio
do remanescente, porque ele sabe que ele não vai se curvar diante do engano, ok? Não porque este lhe houvesse feito mal, mas porque se recusar a tributar-lhe a reverência que só a Deus lhe devida. No futuro, quando uma nova ordem mundial e novas leis definirem o rumo de uma guarda de um dia de repouso, esse poder saberá que um remanescente fiel se negará a entrar dentro das leis do sistema. E por isso que o ódio aparece com mais intensidade. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Então, há uma comitiva, há uma série de outros que são correligionários de Amã, que apontam para o remanescente. Então, Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assur. Dessa maneira, nós podemos falar sobre Amã, né? Agora, perdão. Quem era esse homem? Ele representa o poder civil, é um confabulador, perdão, ele representa o poder religioso, é um confabulador, um conspirador, e ele se utiliza do poder civil para atingir os seus propósitos. É interessante que ele recebe consentimento, apoio da sua esposa e da sua família para tramar a morte dos judeus. Naquele tempo, as decisões, eles compartilhavam tudo na mesa, né, das suas famílias. Por isso que no registro de Daniel 6, quando Daniel sai vivo da cova dos leões, o rei Dario lança a cova dos leões, não só os que confabularam e conspiraram contra Daniel, e lança também as suas famílias, porque na cultura daquele tempo, quando um personagem desse tomava uma decisão desse tipo, ele era apoiado pelas suas famílias. Então, esses seres que poderiam permanecer vivos também eram considerados conspiradores e por isso eram todos eles mortos, ok? Então Deus é justo quando executa seus juízos dessa maneira. Ele sabe que os que estão à mesa, né, os que são correlacionários, os que são das famílias, não são inocentes. Eles tomaram a sua decisão como parte da conspiração também, ok? Vamos adiante. Esther 3:7 diz: No primeiro mês, que é o mês de Nissan, e aí a gente já abre a nossa anteninha espiritual, né? O mês de Nissan é o mês da Páscoa. No dia 14 de Nissan se celebra a Páscoa. Vejam que é interessante. No ano duodécimo do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte, perante Amã, para cada dia e para cada mês, até ao duodécimo mês, que é o mês de Adar. Então, o que que eles fizeram? E como a religião era toda pagã, ímpia, idolátrica, eles lançaram as sortes, e Amã, crente dessas numerologias, etc., etc., ele definiu o dia para matar os judeus. Então, o decreto foi assinado, surgiu o decreto, mas a execução não foi imediata. Esperaram até o dia marcado pela sorte. Então vejam que no futuro o que vai acontecer? Essa falsa religião está envolvida de fato na sua alta cúpula, ok? Com o satanismo, com a adoração ao sol, com a adoração enfim, várias situações que não cabe aqui falar, mas existe muita gente que comprova isso, né? Em palestras que já são públicas. É, tem a numerologia, os astros, etc., como fonte de conhecimento, entre aspas, do futuro, e o que ocorreu no passado também deve ocorrer, né, no futuro. Olhando para os astros, olhando para ciência, ficção, a pseudociência, quem sabe
um pouco de astronomia misturado com toda essa religião pagã, se defina um dia para a execução do decreto de morte contra os filhos de Deus, ok? Mas percebam que é quase um ano depois do 10º mês, né, que ocorre a ameaça contra a integridade da vida dos judeus. Que isso esse fato, né, do calendário nos leva a uma conclusão simples. Assim como no Egito, a Páscoa foi instituída no dia mais ameaçador contra a vida, né, dos judeus, mas essa ameaça se reverteu em morte contra os primogênitos dos egípcios. Esse dia foi de salvação para o remanescente. Então, e aí nós vamos examinar daqui a pouco, né? O dia em que deveria ocorrer a execução, ocorreu a execução dos ímpios. Então, no futuro, da mesma maneira, seremos ameaçados, haverá um decreto, seremos perseguidos, mas Deus vai reverter esse decreto por um decreto de salvação eterna para os seus filhos, e ele vai consumar, num período de tempo especificado em Apocalipse, a morte, e o decreto de morte será executado por Deus contra os que confabularam e conspiraram contra o povo de Deus. Percebam, né? Deus atua, espera, tem paciência, longanimidade. Depois do conflito, depois da aprovação, ele toma a atitude justa e ele acaba com os inimigos de Deus. Então, Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso, espalhado entre os povos. Vejam, uma linguagem um pouco ambígua, mas já ele se torna específico. Há um grupo de pessoas, né, de todas as províncias do teu império, cujas leis são diferentes de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Olha a trama, né? Olha o papo, olha a conversa, né? Primeiro deve ter elogiado ele, deve ter trazido para dentro da conversa do jogo, e ali ele identifica como será no futuro. Quantas religiões, mesmo cristãs, falam a respeito de um dia de guarda? Mesmo que muitos digam que seguem a Bíblia, quantos seguem a lei de Deus? Há um povo que se diferencia dos demais, né? E que está espalhado no mundo inteiro, que tem leis diferentes porque seguimos as leis divinas. E aqui a implicação é que através do engano, né, de que nós sejamos destruídos porque não deveríamos ser tolerados. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, ok? Vejam, e aqui diz assim, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Olha, tem um envolvimento econômico, o sistema vai se sustentar numa base econômica temporal, fictícia, um castelo de naipes será erguido, baseado na dívida e numa moeda digital, mas tudo isso vai desmoronar. Não vai adiantar esse apadrinhamento, né, econômico contra o remanescente, porque esse decreto de morte será revertido em salvação, ok? E então ainda o texto bíblico diz, versículo 12: assim, no 13º dia do primeiro mês, estamos falando de Nissan, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas, há uma legislação envolvida, há uma divulgação, né, se torna global, né, para todas as províncias do reino, no caso futuro será para todos os países do mundo, na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores, nas províncias, várias províncias, e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. Ok? Vamos para algum fato também interessante nesse paralelismo que estamos fazendo. Nós colocamos aqui na questão cronológica alguns eventos que estão nos versículos citados aí entre parênteses. Os judeus estão espalhados por todo o reino. Os judeus têm leis diferentes dos demais povos. Os judeus não cumprem as leis do rei. Se cria um decreto para matar os judeus. A lei é enviada a todo o reino. A lei ordena matar os judeus num dia específico. E aí, se a gente pudesse continuar, né? Não tem os textos aqui. O decreto surge, o dia da execução chega. Quem são mortos são os confabuladores. Como vai ser no futuro?
A igreja adventista está espalhada pelo mundo. Os adventistas têm leis diferentes dos demais povos, representado e simbolizando, né, aquela principal que nos lembra quem é Deus, Criador e Redentor. O sábado Jesus descansou das suas obras redentivas e no dia sétimo da criação descansou das suas obras criadoras. Por isso nós temos leis diferentes dos demais, mesmo dos povos cristãos. Seremos perseguidos, haverá um decreto para matar o remanescente, e aí não haverá mais estrutura organizacional, será um remanescente só, né? A lei é enviada para o mundo inteiro, a lei ordena matar esse remanescente, haverá o livramento e a reversão da morte, ok? Então vejam aqui, vamos analisar como Ellen White confirma essa cronologia, ok? A igreja está espalhada no mundo inteiro. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Então, por isso que é necessário, nos planos de Satanás, um governo mundial, porque ele não consegue perseguir a todos os que estão fiéis em todos os países, senão erguendo um sistema mundial, ok? Por isso, isso é espelho da Torre de Babel, né? Uma consagração, união de povos, união de religiões, para poder então promover a destruição do remanescente. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. É interessante, né? Essas semanas, um pastor cristão chamou a igreja adventista de seita, e o que era para ser um ataque, né, se tornou em bênção, porque muitas pessoas puderam ler Ellen White nas redes sociais, afirmando exatamente o que esse pastor estava acusando a igreja adventista, denominando ela de seita. Ellen White acredita que o sacrifício de Jesus é completo, ela se denomina mensageira, nunca se denominou profeta, e enfim, outras questões, e a visibilidade, né? Pastor, não é pastor, perdão, o professor do Rodrigo Silva respondeu claramente para milhares de seguidores, dando a resposta, mostrando a Bíblia e o Espírito de profecia, que as acusações não foram sólidas, né? E o que era para ser uma maldição se reverteu em bênção, e muitas pessoas passaram a conhecer a igreja adventista de outra maneira. Eu ouvi um vídeo de um outro pastor de outra denominação que ele disse claramente, olha o testemunho dele, olha o testemunho. Ele disse assim: quem não leu o livro Grande Conflito está perdendo muito, porque é um livro de referência histórica e profética. E Ellen White é uma escritora cristã que deveria ser considerada e lida por nós cristãos. Um pastor de outra denominação, ele não se identifica, não consigo identificá-lo, mas nos planos de Deus, né, eles vão além daquilo que nós entendemos, talvez aparentemente, como uma derrota circunstancial, né? É, como será essa questão das leis desse povo que terá leis diferentes? Teremos uma fé estranha, né? Como Ellen White diz aqui. Vi um impresso espalhado nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matar os santos, a menos que estes renunciassem à sua fé estranha, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. E nós já explicamos isso, né? E vamos só dar o resumo dessa questão. Qual é o embasamento para que se negue a existência do sábado? Primeiro, a Igreja Romana já não entende que a criação ocorreu em 7 dias literais, já abraçou o evolucionismo. Algo que não dá para abraçar foi abraçado. Com o evolucionismo, não existe criação, não existe Adão e Eva, não existe entrada de pecado, não existe necessidade do evangelho, não existe necessidade de Jesus ter morrido por nós. Não dá para conciliar ambas as coisas. Eles conseguiram conciliar. Então, se isso não é verdade, então a proposta de mudança do dia verdadeiro dos judeus do Antigo Testamento para o domingo é apenas sustentado pela ressurreição de Jesus Cristo. Como que poderia Jesus ter vindo com o sentido da sua vinda, existência salvífica, se a criação não é verdadeira?
Então, eles detêm a autoridade para mudar os dias, os tempos e a lei, e por isso propõem um dia para que o mundo reconheça a autoridade deles e não a autoridade de Deus. Por isso, né, toda essa, entre aspas, raiva, assim como a mãe se encheu de ira, contra, na verdade, o Deus verdadeiro, porque já que Satanás e os seus instrumentos não podem atacar a Deus, eles atacam os seus seguidores, os filhos de Deus, a igreja, né? A menina dos seus olhos, ok? Assim como Nabucodonosor, o rei de Babilônia, promulgou um decreto de que todos os que não se prostrassem e adorassem essa imagem seriam mortos, também será feita uma proclamação de que todos os que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e morte. Leiam todos atentamente o 13º capítulo de Apocalipse, nós já estudamos isso, pois ele tem que ver todo ser humano, grande ou pequeno. O que ocorre então? Um decreto de morte, promovido por uma conspiração. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado, do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará a estes como dignos de morte. Há quem esteja chegando, talvez, ao nosso canal, é, e esteja dizendo que nós estamos fazendo afirmações baseadas puramente em textos de Ellen White. Quando nós estudamos Daniel, nós vimos de que o sábado entra em conflito com o domingo. Quando nós estudamos Apocalipse, estão todos esses estudos no nosso canal, através da Bíblia e apenas a Bíblia, nós comprovamos de que o selo de Deus é o sábado e a marca da besta é a falsa adoração através do dia do sol, o domingo. Então, aqui só nós estamos fazendo o quê? Pegar um conhecimento já adquirido nos estudos anteriores, nos nossos estudos, e utilizando através dos textos de Ellen White, o que já foi demonstrado biblicamente. Então, convidamos aqueles que estão chegando no nosso canal pela primeira vez, né, que eles entrem na série de Daniel e Apocalipse para entenderem melhor. O que ela, na verdade, está fazendo é comentar o que já foi mostrado nos estudos de Apocalipse, tá bom? Então, essa frase é muito bonita, de efeito. No conflito final, Deus não negligencia a sua igreja. Como é que Deus não vai proteger a sua igreja? Como é que poderia evitar a perseguição? Como é que ele tantas questões lógicas ao nosso parecer, né? Mas Deus tem um propósito. Qual é esse propósito? Mas a purificará no fogo da aflição e vomitará aqueles que não se cobriram com sua justiça. O joio será queimado e o trigo sairá com força para alimentar, através do pão da vida, todos aqueles que ainda abandonarão Babilônia. Ok? Vejam o próximo texto. A prosperidade, e é uma característica de Laodiceia, né? A igreja dos últimos dias, e estamos falando da igreja remanescente, a prosperidade multiplica a massa dos que professam. A adversidade expurga-os da igreja. Testemunhos Seletos, volume 1, página 479. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes. De preferência, a expor-se a escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Neste tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 5. E algo que eu entendi definitivamente, vinha pensando, assimilando, mas isso que me trouxe clareza, vejam que aqui se indica, né? Até quando a igreja vai permanecer com o joio e o trigo?
até que seja imposta a marca da besta. Somente através de quê? Da adversidade, da perseguição, através de um decreto de morte, através de toda essa pressão social e econômica, não poderão comprar e vender, que nós nos tornaremos o quê? Virgem. Só ali o Espírito Santo poderá ser derramado. Então, se nós vemos hoje, dentro das nossas fileiras, né, situações que não sabemos que não agrada a Deus, não é para sair e abandonar essa igreja. Nós vamos ver no estudo da semana que vem, nós vamos dividir em duas partes o nosso estudo, ele é profundo e amplo. Nós vamos entender de que é nesta igreja que se encontra o joio e o trigo, e é desta igreja que Deus vai retirar ouro puro refinado para levar a última mensagem ao mundo. Então, mas tenhamos clareza, né? Somente quando a marca da besta for imposta, haverá essa separação, ok? Então perceberam que a prosperidade, o suposto, né? Nós somos ricos, abastados, temos de tudo, nos leva ao engano de acharmos que já estamos prontos para o reino. Não estamos. Apenas a perseguição e as dificuldades vão mostrar o que de fato nós colocamos dentro do nosso coração. A graça, o amor de Deus, que nos leva à verdadeira adoração através da guarda dos mandamentos de Deus, ou não. Apesar da sua condição, a igreja não é Babilônia, apesar de haver babilônicos em suas fileiras. E eu queria terminar aqui, fazendo uma pausa, porque ocorreram algumas situações, né, que a gente toma ciência como líder da igreja, e alguns irmãos da nossa igreja foram obreiros da nossa instituição foram demitidos aqui na região, e a gente fica incomodado, a gente fica triste, a gente não toma ciência, obviamente, de todos os detalhes, e a gente fica questionando, Senhor, né? Quem está conduzindo? O que está ocorrendo? E aí eu estou dando apenas um exemplo, e não estou dizendo que levando em julgamento as atitudes, estou levando em julgamento a minha percepção falha, talvez até no momento parcial, sobre as decisões, né, financeiras, administrativas que ocorreram e ocorrem no mundo inteiro, nas divisões, nas uniões, e outras coisas que talvez Deus não se agrada e são de fato pecado e vão além de apenas uma decisão administrativa, né, e nos leva a um certo desânimo, né? Mas, graças a Deus, recapitulando esse estudo e preparando esse material, eu posso ter tranquilidade de dizer, né? Apesar de tudo isso, Deus está conduzindo a sua igreja, e desta igreja Deus vai tirar aquela que vai ser vencedora. Então, não é, e nós vamos retomar nosso estudo na semana que vem, justamente afirmando, né? Esta é a igreja a qual vai permanecer organizada até que a marca da besta seja imposta. Quando ela for imposta, será esmiuçada a sua administração, a sua organização, com um propósito e um fim, mas até lá ninguém poderá sair e formar uma outra igreja só sobre pretexto de pecados, decisões administrativas, certas, erradas, etc, etc. Nós vamos mostrar tudo isso para termos clareza de que este é o povo de Deus, apesar de como está escrito aqui, né? Apesar de babilônicos estarem dentro de nós, e tomara que eu não seja babilônico, porque o meu coração é enganoso, já falamos isso várias vezes, pode ser que me leve a achar que eu sou uma virgem prudente, quando na verdade talvez eu seja uma virgem imprudente. Mas apesar de mim, a mensagem é mais poderosa e por isso estamos compartilhando ela para que todos vocês tenham um momento de reflexão, de autoavaliação, de avaliação com prudência do que está ocorrendo no mundo, na nossa igreja, nos nossos dias, e coisas vão continuar ocorrendo, mas isso não é motivo para o nosso desânimo, né? Nós precisamos olhar para Jesus e ele apenas. A trama que ocorreu na vida de Esther Mardoqueu, né, vai se repetir e nós não chegamos a analisar todos os detalhes. Na semana que vem, nós continuaremos com a análise dos detalhes finais da trama. Veremos por que da demora, qual é o propósito disso. Ellen White vai trazer comentários maravilhosos
promessas muito lindas a respeito do livramento também, porque nós podemos confiar que a história nos mostra, né, as profecias e com detalhes intrigantes e maravilhosos de como o futuro, na verdade, é um desdobramento do passado. E se o livramento ocorreu no passado, nós podemos confiar no livramento futuro, porque estamos nas mãos de Deus, não dependemos das nossas próprias forças, descansamos nele. Deus seja louvado e que você possa tomar a decisão sempre de olhar para Cristo e permanecer na busca pela verdade, nunca conivente com as falhas e os pecados, sempre compartilhando e levando essas mensagens para que mais pessoas, através do poder do Espírito Santo, possam, dentro das nossas fileiras, reconhecer que podem se tornar trigo pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Querido Senhor, nosso bom Pai, te agradecemos pela oportunidade, pelo retorno à nossa classe bíblica, pelo privilégio de poder trazer mensagens, pela oportunidade de sermos apenas instrumentos nas tuas mãos. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, nosso coração enganoso. Salva-nos, Senhor, a despeito das nossas falsas percepções, que possamos, através da tua palavra, apenas reconhecermos a tua verdade. Através da luz profética, nós queremos ter tranquilidade para que o tempo que vier, o que ainda vai ocorrer, que pode levar alguns meses ou anos, sejam de preparo e que até lá nós reconheçamos a tua misericórdia, o teu desejo de nos salvar, nos concedendo graça no momento onde ainda é de preparo e de fortalecimento. Abençoe cada pessoa que está aqui ao vivo e cada pessoa que está assistindo essas gravações e nos entregamos nas tuas mãos, pedindo que o Senhor nos continue preparando para o teu reino. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.